4 atletas do Vasco que são relacionados constantemente estão em final de contrato, né? O contrato se encerrando em dezembro. São eles: Alex Teixeira, Jair, Paulinho e Puma Rodrigues. Tá aí os 4 em destaque para vocês. A informação que eu obtive é que o Vasco, para 2 atletas, ainda existe uma avaliação para se fazer, quem sabe, uma proposta de renovação contratual. No que eu apurei, Paulinho e Puma. Não estou dizendo que o Vasco vai fazer uma proposta de renovação. Estou dizendo que o Vasco estuda fazer uma proposta de renovação a esses 2 atletas. E outros 2, o Vasco até mesmo entende a possibilidade de antecipação do final do contrato. E nessa escala estaria Alex Teixeira e Jair. Ah, mas o Diniz gosta do Alex Teixeira, tanto é que utilizou contra o Botafogo. Ah, o Diniz gosta do Jair, tanto é que o Diniz falou publicamente. Mas nesse caso é um caso interno. E acima, é questão de diretoria, de amenizar os custos, as despesas que esses jogadores geram. Então, começando por Alex Teixeira, não é um contrato tão longo, mas é um jogador que não tem perspectiva de permanecer e o Vasco busca reforçar o ataque. E claro que quando reforçar o ataque, o Alex Teixeira vai perder ainda mais espaço. É só a gente ver que contra o Del Valle, quem entrou foi o GB. O Estrela está voltando. O David está voltando. Então, o Alex Teixeira, a tendência é que perca espaço. Então, o Vasco até cogita a possibilidade de encerramento antecipado do vínculo do Alex Teixeira. Assim também como o do Jair. O Jair ainda tem um problema maior porque ele tem um vencimento muito alto. O Jair é um dos maiores salários do elenco do Vasco. E lembra que lá atrás o Vasco já buscou negociá-lo? Pois bem, isso não aconteceu, mas agora entende-se aí que pode ter uma antecipação do final do contrato. Então, por isso, Alex Teixeira e Jair de um lado, como está aqui no desenho, Paulinho e Puma do outro. Paulinho e Puma ainda vai depender do desempenho deles ao decorrer da temporada. Paulinho até tem mais chances do que o Puma. O Puma já demonstrou interesse em querer jogar. O Vasco até entende que o Puma, para compor o elenco, serve. Mas o Puma tem aspirações maiores na sua carreira, então a tendência é que ele não saia e não se antecipe o vínculo pelo simples fato do que eu informei agora há pouco. O fato do Paulo Ricardo ter sido emprestado ao Volta Redonda indica, é um forte indício, de que o Puma ficará até dezembro. Então, essas são as questões envolvendo esses jogadores que estão em final de contrato. E mais uma questão em relação ao Jair, o Barros voltando, é mais um jogador para disputar a posição. Então, por isso que o Vasco vê com muito bons olhos, né, uma possibilidade de saída. Claro que o Jair hoje não tem nem mais idade para ir para uma Europa, mas aí cabe ao empresário, cabe ao próprio Vasco o oferecimento a esse atleta, a um futebol mexicano, a um futebol do Catar, né, ao futebol da Arábia, que ainda é um mercado que abre-se a oportunidade para jogadores acima de 30 anos. Então, esses 4 atletas é importante a gente entender a relação deles. Né? O Paulinho, por exemplo, entrou no último jogo. O Jair já não vem entrando, tem tempo. O Alex Teixeira entrou contra o Botafogo, mas a gente sabe que não consegue render. Então, é importante essas informações se tratando desses 4 atletas. Outra questão também, que aí já se trata de jogadores que estão escanteados, estão fora dos planos, que são aí Esforza, Jean Davi e Lucas Oliveira. O Esforza até que não. Mas aí é uma questão da comissão técnica e pelo fato do Esforza ter contrato longo, o Vasco cogita a possibilidade de dar rodagem, de emprestar para ele se valorizar e o Vasco conseguir recuperar pelo menos o investimento que foi mal sucedido até o momento. O Esforza possui sondagens do futebol argentino e ele, porque lá ele tem uma certa fama, ele foi bem no News Old Boys, ele jogou na seleção pré-olímpica da Argentina, né? Inclusive teve aquele jogo contra o Brasil, né? Que ele ganha muitas jogadas do Endrick e tal, então é um jogador que pode acontecer. O Lucas Oliveira, ele negou a proposta do Sport. Não quer dizer que ele possa ir para um outro time. O Vasco ainda trabalha com essa possibilidade dele sair. Ele recusou a proposta para jogar no Sport.
E é bom deixar claro, não é que ele recusou o esporte para permanecer no Vasco. O entendimento foi de que ele recusou o esporte pelo projeto esportivo do esporte, que é lutar para não cair. Então, o Vasco já tinha concordado com os valores, com tudo, para emprestá-lo até o final do ano. Ele não quis. Mas o Vasco continua esperançoso e querendo, de fato, negociá-lo e achando que vai ter sucesso nisso. Já o Jean Davi, a novidade é que já existem 2 propostas pelo Jean Davi de 2 equipes do Chile, 2 equipes chilenas, pelo Jean Davi. A decisão está com o jogador. O Vasco já deu o aval. E o que eu imagino em relação a esse aval? Que provavelmente é o que o Vasco queria desde o início, que se pague os salários integralmente do Jean Davi. O Vasco aceitou essa possibilidade e agora está na mão do Jean Davi. Se ele quer permanecer no Vasco ou se ele quer ser negociado com um outro clube. Então fica aí, essa é a questão dos jogadores em tese que estão escanteados. Se a gente for traçar um paralelo, Esforza, Esforza, Lucas Oliveira e o Jean Davi foram os únicos que ficaram de fora. Claro, tirando o Leandrinho e o Coutinho, Leandrinho por uma questão de recondicionamento físico, o Lloyd Idem e o Coutinho, que estava no departamento médico, esses 3 ficaram de fato por opção. Por opção técnica, ficaram de fora. Então a gente pode dizer que eles estão no final da fila e o Vasco busca constantemente e incessantemente despachá-los para tentar aliviar a folha salarial.